part of the Católica family, and I'm counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Boa tarde a todos, bem-vindos. Antes de mais, aqui agradecer simultaneamente o vosso interesse e a vossa disponibilidade para este programa e como no próprio vídeo é indicado, a sagacidade e a vontade de desenvolverem a vossa performance, a vossa carreira e ajudarem as empresas em questão, vossas ou de outros ou de terceiros, nessa pegada para uma vantagem competitiva diferenciadora para conseguirem, como dizia um célebre humorista português que bem conhecem, dar 15-0 à concorrência, não é verdade? Traz-nos aqui o tema da performance do marketing, que eu vou tocar muito brevemente, adicionalmente à componente da IA. E para isso consegui aqui, dentro das agendas muito apertadas como as vossas, o contributo do Pedro Janela e Diana Bicho, que fazem parte do corpo docente para esta formação que achamos que é diferenciadora, pioneira e claramente uma mais-valia, quer para as empresas, quer para cada um dos profissionais. Temos também aqui a Tânia para a coordenação do curso da parte da Católica Lisbon. Portanto, há algumas questões que também tenham no fim sobre processos mais formais de candidatura para esclarecer ou obter aqui já algum prévio contacto. O que vos sugeria era irem deixando as questões no chat, quer eu, Pedro e Ana vamos espreitando e faremos aqui uma pequena conversa entre o Pedro, a Ana e eu, e depois dessa partilha de conhecimento, então, abrimos aqui o painel de perguntas e respostas para ir ao encontro do que vocês pretendem ver esclarecido nesta sessão. Breves apresentações, portanto, começando por mim, depois passando aqui a palavra à Ana e ao Pedro. Neste momento, portanto, eu estou há 11 anos na Mídia Capital, há 25 na área do digital e coordeno a área digital do grupo da Mídia Capital, que diz respeito à TVI, à CNN, ao Mais Futebol, à Versa, TVI Player, portanto, as nossas plataformas de streaming, as parcerias com a Amazon, com as telcos, a nós, a Vodafone, o Mel, a Digi, bem como as parcerias com as Big Tech da Meta, à Google, entre outras. Passo agora aqui a palavra à Ana para uma breve apresentação e depois ao Pedro. Boa, bem-vindos, obrigada pelo convite, Ricardo. Bom, então eu trabalhei cerca de 20 anos na indústria da microeletrónica e estou há 15 na área do digital e nos últimos ano e meio, 2 anos, tenho-me dedicado aqui à parte da inteligência artificial e tentar perceber de que forma é que podemos integrar nas nossas agências e negócios a inteligência artificial e criar valor com a mesma. Obrigado, Ana. Pedro, a partir disto, como dizem os meus colegas da CNN, e agora o Pedro em direto de Boston. Olá, Pedro. Olá.
Verdade, muito obrigado a todos. Bom dia, é um prazer estar aqui convosco e agradecer à Católica este convite para este webinar e também para estar nesta sessão de formação sobre a inteligência artificial, um dos temas tópicos, mas sobretudo sobre o marketing. A minha vida é uma vida de estudo de engenharia, eletrotécnica e computadores até 95. Programei o primeiro website em 1993, no final, ali em 94. Portanto, o digital tem sido toda a minha vida e comecei um grupo de empresas que opera nesta área há 25 anos, que hoje tem 450 pessoas a operar nestes domínios todos do marketing, da performance. E para se perceber, digamos, a minha paixão sobre os sistemas da AI, comecei um pequeno grupo, que hoje em dia já são 6 pessoas, a fazer esta implementação da LLMs ao serviço do marketing e tinham apenas uma condição, não podiam ter tido experiência profissional qualquer, porque efetivamente tinham que vir do técnico, tinham que ser pessoas com formação de engenharia e tinham que ter a cabeça completamente limpa para começar de novo e revolucionar isto. E na prática, aquilo que gostaria de trazer este webinar, esta sessão de formação, é este clean sheet de alguma forma de olhar para estes temas com uma forma e com uma revolução que será e o que é que nós podemos fazer de forma, digamos, mais inteligente ou pelo menos mais automática e que processos conseguimos implementar. E espero que este webinar sirva pelo menos para esse kick-off e para esse começo e estou apaixonadíssimo e cheio de energia para estar aqui, apesar de estar 4 horas atrás. E portanto, vamos a isto, Ricardo, venham daí perguntas e vamos aí fazer disto uma sessão proveitosa para quem tirou 1 hora e investiu 1 hora nesta sessão e esperamos ver estas 72 pessoas no programa de formação. Não vai haver lugar para todos. Portanto, isto vai ser primeiros a inscrever-se, são os primeiros a estar, porque nós encerramos as inscrições daqui a bocadinho. Exatamente. Tem 45 minutos para Eu quero fazer dizer a que tudo o que inscrição. eu disser normalmente vem da minha cabeça naquele momento, portanto não me pediram para dizer nada, está bem? Só que estas sessões sejam mais divertidas, que assim, como eu costumo dizer no início das aulas, se nós nos rirmos enquanto aprendemos, aprendemos. Se nós chorarmos enquanto aprendemos, não aprendemos nada. Portanto, vou tentar fazer diferente esta Tem-se sessão. melhor o Vamos a conhecimento. isto. Vamos a isto. Ora bem, começar então aqui só por uma explicação muito direta sobre esta formação. As 3 palavras-chave que vocês encontram na denominação do curso não estão lá por acaso, quer o marketing, quer a performance, quer o AI. Relativamente à palavra do marketing, nós temos uma tradição muito grande na Católica sobre formações nesta área. E convém explicar que aqui não estamos a falar do marketing na sua componente muitas vezes mais falada, que é a componente da comunicação. Estamos a falar de um modelo operacional de marketing, ou seja, que vai desde a ideação, o suporte ao cliente, as vendas, toda a otimização da operação e, naturalmente, também na comunicação e na distribuição. Portanto, para nós o marketing é um sistema operacional que toca várias áreas da operação da empresa e não apenas o que muitas das vezes se convenciona com os 4 Ps puros e simples. Portanto, esta governance que atravessa todas as áreas, que pode ir desde os recursos humanos à componente mais legal, à componente das vendas, à componente do suporte, etc, etc. Depois, percebemos ao longo da última década, onde fomos muito pioneiros na formação do marketing digital, que muitos de vocês, que são já regulares formandos e alumni da Católica, pretendiam ir mais a fundo e ir diretamente a algo mais pragmático e prático nesta componente do marketing digital, e percebemos que isso tinha a ver com performance. Performance, lato sensu, como é que eu consigo, no meu trabalho e na minha atividade e nos meus projetos e na minha empresa, tirar um rápido partido destas ferramentas e destes conceitos para, nos curtos meses que temos para cumprir orçamento e desenvolver o negócio, fazê-lo com o máximo de acuidade e de resultados. E, portanto, a performance vai ser transversal em toda a formação, precisamente porque queremos todos que haja resultados qualitativos e quantitativos. E por último, como já perceberam, temos aqui vários entusiastas e convidados, quer do lado da Ana, quer do Pedro, mas em toda a formação teremos a presença de elementos de IA em cada bloco. Muitas vezes com soluções práticas e com exemplos muito concretos, outras vezes numa lógica mais de explicação de como é que essas várias soluções devem ser acauteladas para estar integradas em cada um dos módulos em que vocês poderão estar. Sem mais demora, passaria então aqui só para organizar e para vos situar. Portanto, aqui teremos do lado da data
como é que a data pode ser transformada e ficar ao serviço do negócio e da ação. Portanto, essa será a grande temática aqui da Ana. E relativamente ao Pedro, será a IA no marketing. Portanto, o Pedro inaugura o programa precisamente para vos dar como é que a inteligência artificial, nas variedíssimas componentes dentro do marketing, está a fazer esta transformação e como é que essa performance pode ser obtida de várias formas, incluindo a inteligência artificial. Se calhar começava precisamente por aqui, passando aqui, uma vez seguindo o cronograma do curso, uma vez que é o Pedro que inaugura os módulos, precisamente com esta visão desta transformação da IA nas várias componentes do marketing. Pedro, haveria aqui se calhar o tópico muito abrangente para nos falares desta automação, desta personalização, da criação de produtos e serviços, enfim, terás certamente aqui vários ângulos por onde pegar, mas de que forma é que esta transformação nos vai acompanhar nestes próximos anos? Ricardo, muito obrigado, e é um tema fascinante, tanto que tenho dedicado os último ano na prática nesta construção desta equipa, e portanto ia tentar entender como é que as organizações podem olhar nos diversos prismas para a implementação da AI. Primeira coisa que de alguma forma se aprendeu, até porque na prática esta inteligência artificial existe há décadas, não é? Mas esta última compreensão da inteligência artificial e dos LLMs e dos sistemas de transformação, digamos, de decoding e encoding que foram inventados desde 2017, mas só há 2-3 anos é que, na prática, com o ChatGPT 3.5, de alguma forma, é que começaram a aparecer enquanto sistemas que compreendem e conseguem, de alguma forma, não só ter um entendimento daquilo que a gente está a escrever, mas também fazer geração sintética de alguma coisa. E esta ferramenta, de alguma maneira, é apenas uma ferramenta. Isso é a primeira coisa que é importante dizer. É apenas uma ferramenta que, perante uma série de tokens, ou seja, uma série de coisas que nós escrevemos, e token é, digamos, uma sílaba ou um símbolo que, ligado por parâmetros, é dado ao sistema, e portanto, na prática, esse conjunto de tokens é entregue ao sistema para ele matematicamente nos dar uma previsão daquilo que deveria, de alguma forma, acontecer. E portanto, na prática, estamos a falar com uma forma matemática em primeiro lugar, ou com uma equação matemática que nos devolve alguma coisa com alguma previsão, alguma predição. E, portanto, trabalhar com uma forma matemática pode meter medo, mas dizer que no final é apenas uma ferramenta que na prática nos faz uma construção sintética de texto, imagens, sons e de alguma forma falo de forma muito rápida. Para termos uma ideia, o ser humano para ler 100.000 tokens, 100 sílabos ou sílabas demora 5 horas, estes temas demoram 1 segundo. E, portanto, na prática, ficamos dotados com uma ferramenta da AI que consegue compreender e ler numa velocidade fascinante. Mas não serve para grande coisa se não for orquestrada, digamos assim, no processo que nós temos dentro da organização. E esta é a primeira coisa que aprendemos no decurso desta construção de metodologias para implementar ao serviço do marketing, das vendas e, digamos, da prática da construção de um processo de negócio para as organizações. Estas ferramentas têm que estar integradas no processo. Primeiro problema. Primeiro problema porque levam a mudanças relativamente grandes e, portanto, conseguimos dividir as organizações em 2 eixos. Aquelas que estão a começar e, portanto, estão a criar estes departamentos e normalmente conseguem fazer coisas com uma pessoa que eram impossíveis de fazer até então com tão poucas pessoas e, portanto, basta uma pessoa orquestrar e implementar esses sistemas. E depois, do outro lado da barricada, estão aquelas que já têm este tipo de sistemas e tipicamente, a decisão é muito difícil porque exige um processo de mudança, que são muito difíceis nas organizações, e uma decisão relativamente delicada, porque tipicamente há lá pessoas que estão a fazer coisas que não são precisas ser feitas daquela maneira, porque as ferramentas, se bem orquestradas, conseguem fazer o que algumas dessas pessoas podem fazer. O que quer dizer que estas 2 dimensões são muito importantes de tentar entender. Elas são iguais no final do dia, porque o que um faz sozinho com estas ferramentas automáticas é o que o outro passa a fazer sozinho, mas há um processo de mudança significativo e eu acho que a primeira decisão que as organizações maiores e já implementadas têm que fazer é se querem, na prática, tornar algumas dessas pessoas redundantes, porque no final do dia isso vai acontecer. Porque estas ferramentas fazem muito depressa algumas coisas que hoje em dia podem ser feitas por 10, 20, 30 pessoas e dão um use case muito simples.
Imaginem que vocês têm uma equipa de 10 pessoas a responder a e-mails dos vossos clientes que estão colocados dentro de uma plataforma de serviço ao cliente. E essa plataforma de serviço ao cliente é crítica para que a velocidade de resposta em qualquer língua possa acontecer, porque a pessoa quer saber em que estado é que está a sua encomenda. Bom, com sistemas destes relativamente bem orquestrados, com um simples RPA que compreende o que o e-mail do cliente está a dizer e que vai beber a um sistema de forma automática, essa 95% das coisas que são ditas por o sistema não precisa lá estar ninguém a ver. E é isso que vocês de alguma forma vão conseguir compreender quando mostrarmos a orquestração desses sistemas e como é que o sistema consegue observar o que está no e-mail, em qualquer língua, ir aos sistemas internos, entender o que tem de dizer ao cliente, construir a resposta, que até pode dizer bem, hoje está um dia chuvoso no local onde você está, e toma lá a resposta. E de alguma maneira essa implementação desse sistema que orquestra em cima, digamos, daquele processo que já existe, acaba por simplificar, tornar mais barato, mais rápido, mais eficiente e de alguma forma com menos pessoas para poder dar essa resposta. Isso de um lado, Portanto, não é? Um estamos lado a que é o falar, serviço a cliente. Pedro, em automação, eficiência, maior rapidez e, Isso, portanto, isso. essa rapidez transformando-se numa vantagem competitiva, chegando primeiro e com isso conseguindo um melhor serviço do que o concorrente. Isso. Até porque Melhoria da margem, muitas das vezes, melhoria do processo e, naturalmente, retiramos alguns erros porque são processos automáticos. Estes modelos conseguem fazê-los de forma automática, retirando algumas falhas que, enfim, o human in the loop aqui serve para a vantagem diferencial, para a criatividade e não para tarefas repetitivas, correto? Sim, correto. Apesar de, quer dizer, não é que os sistemas sejam isentos de falha, mas que obviamente também podem falhar. Normalmente, quando se implementam sistemas destes, põem sistemas a competir um com o outro, ou seja, são respostas críticas. Tipicamente coloca-se um lama a competir com um modelo ChatGPT, ou seja, e se a resposta for semelhante dentro de um grau de probabilidade, então a resposta está certa. Ou seja, os sistemas são tão baratos, às vezes, de implementar, que podemos ter 3 sistemas a competir entre eles para perceber se estatisticamente a resposta está dentro de um determinado parâmetro e só assim é que a resposta é dada. Para tentarmos entender que, na prática, o nível a que estamos da criação destes agentes de resposta de serviço ao cliente, e atenção, estamos a falar apenas de um use case, podemos dizer, bom, é como se vocês tivessem 3 pessoas que só depois concordarem entre elas é que dão a resposta ao cliente. Pois hoje conseguimos fazer isso com sistemas relativamente baratos e a fazerem isto em tempo real, em milissegundos. Atenção, quando a AI se diz tempo real, digamos, um paradoxo relativamente engraçado, porque o tempo real é o tempo do ser humano, do seu tempo que ele leva a descodificar alguma informação que lhe é mostrada no ecrã digital e a tentar computar e a voltar a escrever alguma coisa que ele deve dizer. E isto demora muito tempo para um sistema informático, porque tempo real para o sistema informático está na ordem dos milissegundos e dos nanosegundos, para tentarmos entender que esta dimensão entre a pessoa e o computador são muito diferentes. Mas sim, esse é um use case, mas há muitos outros. Quer dizer, no final do dia, aquilo que nós temos que começar sempre é pelo processo, pelo entender onde é que nós temos um pain point, e um pain point quer dizer que gastamos muito tempo, fazemos muito esforço ou gastamos muito dinheiro nesse pain point, digamos assim, ou nesse ponto de fricção. E o Tiago Luís no curso vai fazer esta compreensão de customer experience, de alguma maneira, onde é que o cliente ao interagir connosco quer uma resposta imediata, porque todos os seres humanos querem uma resposta imediata, e tipicamente o nosso serviço a cliente demora, e quando demora já está a criar stress no nosso cliente. E esses sistemas podem ajudar a que esse stress não exista, porque a resposta é mais imediata, porque pode-se até dizer que estes sistemas conseguem compreender aquilo que deve ser dito e conseguem pelo menos baixar o nível de stress do nosso cliente quando interage com a nossa companhia. Mas ao vermos esse processo conseguimos entender onde é que estes sistemas, estes agentes, estas ferramentas podem ser implementados por robotização, automatização de processos para simplificar, tornar mais barato e mais rápido toda esta interação com os nossos clientes. Tu falaste em orquestração e eu se calhar pegava exatamente nessa tua ótima palavra para passar aqui à Ana e nos falar. Quando falamos em orquestração, uma das maiores dificuldades é, de facto, como é que orquestramos a recolha de dados dentro da empresa e relativos ao nosso negócio e à nossa operação, não no sentido de recolher tudo, mas no sentido de o que devemos recolher e para quê, e como trabalhar e transformar esses dados para tomar decisões estratégicas que de facto têm impacto na performance do negócio. Queres-nos falar um bocadinho disso, Ana? Tens aí o áudio cortado, tens que abrir aí o micro. Pegando aqui um bocadinho nas palavras do Pedro e
e lançando aqui um reto à audiência, de facto, a inteligência artificial entrou com estrondo nas nossas vidas há uns 3 anos, digamos assim, já existe há décadas, mas o que foi diferenciador foi não só a OpenAI lançar um modelo intuitivo de Generative AI, portanto os LLMs, como o Pedro referia, mas o facto deste modelo ser bastante interativo, dando respostas muito interessantes e contextualizadas. E porquê? Porque, de facto, um dos temas importantes é que o que fez realmente a diferença foi a disponibilidade de dados que existe à data de hoje, não é? Portanto, nós hoje temos, os cientistas de dados chamam as zettabyte os anos, as eras zettabytes, porque de facto são muitos zeros de informação que criamos e guardamos e que no fundo temos que tratar se quisermos tirar de lá alguns dados interessantes e acionáveis para a gestão do nosso dia a dia. Eu tenho aqui algumas ajudas visuais, se calhar começava talvez só Vamos a isso. para dar aqui algum contexto. Pronto, enfim, deixa-me só colocar aqui em slideshow. Enfim, pronto, este é o tema que lá mais para o meio da formação do programa se irá trabalhar, portanto, trabalhar da data à ação, e alguns números que eu gostava de apresentar aqui, só para ilustrar, de facto, por exemplo, só nas redes sociais o Facebook gera 5 petabytes, portanto são muitos zeros de dados por dia. Todos os dias os utilizadores publicam 95 milhões de fotos e vídeos no Instagram. O TikTok produz 7.4 terabytes de dados e só no WhatsApp enviam 100 mil milhões de mensagens por dia. Portanto, é muita informação e foi com base nesta disponibilidade de informação em formato digital que foi possível treinar os modelos e os LLMs que temos hoje em dia e que estão sempre a evoluir e cada vez a criar mais valor dentro das nossas organizações. É óbvio que o facto de estarmos numa era de dados e termos dados disponíveis em formatos usáveis, que é os formatos digitais, não significa que as organizações tenham capacidade ou já estejam apetrechadas e capacitadas para tratar esses dados, por exemplo, em tempo real, como o Pedro estava a mencionar, e fazer com que isso seja aqui uma mudança de paradigma até nos nossos processos de gestão. Temos, por exemplo, apesar de ter tanta informação, temos alguns erros que ainda cometemos ou algumas dificuldades que estão relacionadas, por exemplo, com não ter uma estratégia clara, pensada para que dados é que precisamos, que dados é que recolhemos, o que é que faz falta, o que é que nos interessa criar, gerar e recolher. Muitas vezes temos imensos dados, mas eles têm fraca qualidade, não estão tratados, não estão organizados e estão regularmente, na maior parte dos casos, espalhados por múltiplas bases de dados, sistemas. Também existe ainda dentro das organizações algum desconhecimento técnico sobre o que fazer e como trabalhar e tratar dados, e também um dos erros comuns prende-se com o facto de que nem sempre os dados que recolhemos estão ligados ou diretamente relacionados com aqueles que são os nossos objetivos de negócio e, portanto, apesar de termos muita informação, não conseguimos criar insights acionáveis para criar valor dentro dos nossos negócios. Não sei se respondi à tua questão. Respondeste, sim, senhor, e acho que, à semelhança do Pedro, partilhar aqui com todos que teremos e daremos muitos exemplos, por exemplo, relativamente às soluções de IA que são proprietárias, como o ChatGPT da OpenAI, mas também de que forma há outras soluções que vocês podem integrar diretamente dentro das organizações. E a mesma coisa fará a Ana e os restantes docentes, tentar-vos sempre dar caminhos para soluções que são proprietárias e que, no fundo, licenciamos para trabalhar e outras que, não tendo um custo de aquisição ou de licenciamento, poderemos minimizar para uma entrada, tendo depois o custo do desenvolvimento e da customização dentro da organização. Se calhar aqui, voltando ao Pedro, muitos dos que estão a pensar aqui, em que ponto é que fará sentido
começar já de forma muito corajosa e violenta mesmo a usar soluções de IA, ou ainda estamos numa época mais de exploração e teste e devemos ser cautelosos no investimento. Naturalmente não no investimento pessoal, porque aqui deixem-me dar os parabéns a todos, porque de facto vocês são pioneiros a estar aqui neste webinar e interessados nesta formação. É preciso lembrar que a primeira formação em Portugal de redes sociais foi em 2009 e, portanto, ainda hoje se fazem formações em social media marketing em Portugal. Portanto, estamos a começar aqui na AI, vocês são dos primeiros e serão pioneiros nos próximos anos ao terem feito este desenvolvimento pessoal. Mas Pedro, voltando a ti, esta tendência e futuro, um profissional hoje deve investir mais numa lógica exploratória ou, pelo contrário, isso já tem que caminhar par e passo com investimento concreto, porque o tempo urge e estes modelos já conseguem dar respostas e resultados reais, evidentes e com resultados operacionais concretos. Ricardo, obrigado pela pergunta. Quer dizer, eu sou um, como costuma dizer, um early adopter quando vejo, depois de testar, e como ando a testar isto há 3 anos, digamos assim, não podia deixar de dizer o mais depressa possível, aprendam tudo o que puderem, mudem tudo o que puderem, não percam tempo, está bem? E portanto, eu de alguma forma, toda a gente que trabalha em serviços, ou trabalha com conteúdo totalmente digital, ou trabalha em processos, ou trabalha, como eu costumo dizer, em trabalho cognitivo não rotineiro, estas ferramentas, obviamente, podem substituir, mas são sobretudo um acelerador, e eu hoje em dia não consigo trabalhar sem ter uma ferramenta destas ao meu lado, a traduzir, a melhorar, a criar, a desenvolver. E dou-vos um caso muito engraçado que se passou numa das minhas empresas, que tinha um site que vendia online, que vende online, e o site tem que emitir uma fatura. E o site tem que emitir uma fatura, e aquilo tem algumas vendas, e tínhamos uma pessoa manualmente a colocar as faturas das vendas no sistema informático que chama-se Primavera. E como podem imaginar, o trabalho desta pessoa é um trabalho rotineiro, mais ou menos, cognitivo, muito pouco. Isto passou um ano a dizer, mas porquê é que não integram o WordPress, que tem lá um sistema de vendas online com o Primavera? Façam uma rotina, corre isto. Temos um orçamento de 15 mil euros. Eu com um orçamento de 15 mil euros. Poxa, isso parece-me caro para fazer uma coisa destas. E o tempo ia passando. E então, eu como gestor, na prática, passei-me, que eu como gestor ao fim do ano, quando não tem a coisa feita, faz, não é? Então, peguei na pessoa que tratava do site, peguei na pessoa que trata do sistema financeiro, sentei-os a uma mesa, e agora vou pôr aqui o ChatGPT e vou dizer, escreve uma rotina para ligar um ao outro com o código, passados 15 minutos os sistemas estavam integrados. E, portanto, um processo que, na prática, e pronto, e a fatura, quando é feita uma venda online, a fatura é gerada, digamos assim, no Primavera, assunto resolvido. Naturalmente que a pessoa que tinha um trabalho muito espetacular, que era bater as faturas no sistema Primavera, deixou de o fazer, não é? Mas ficámos todos felizes, contentes, muito mais produtivos, não há enganos, as faturas são emitidas, o cliente recebe a fatura imediatamente, para dizer... Quer dizer, eu podia ter pago 15 mil euros para fazer aquilo, e podíamos ter o problema ainda para resolver. Mas vejam bem o que é o day after de ter posto as pessoas numa sala, pedir ao ChatGPT para resolver o problema, e com as pessoas que depois têm a capacidade de implementar as soluções. Foram 15 minutos. E obviamente eu depois posso fazer esta demonstração na aula. O problema é que vou ter tantas demonstrações para fazer de casos como este, que são casos relativamente pouco inteligentes. Portanto, não se redescobriu as vendas online, mas simplificou-se e transformou-se, digamos, todo este processo num processo mais simples. E obviamente, para vos dizer que hoje tomo decisões complexas com a ajuda deste sistema, tomo decisões relativamente simples com a ajuda destes sistemas. E, portanto, a minha resposta à tua pergunta, Ricardo, é o que é que vocês estão à espera? E, portanto, não só isso, porque, quer dizer, com um curso como este, é o início de uma decisão nas vossas vidas, é de serem o CEO da empresa, digamos, iluminado, daqui, ou já são, ou daqui a uns tempos, ou começarem o vosso negócio, porque acho que a era de uma pessoa ter um negócio que gera 10, 15, 20 milhões está ao virar da esquina, desde que os sistemas sejam orquestrados, digamos assim, de forma logo do início com este tipo de ferramentas.
É uma questão de tempo. E lembrem-se sempre que, se alguém de vocês disser isto ainda não dá para fazer, tem sempre que dizer vírgula ainda, porque Ainda. a progressão Este dos mês, não sistemas é? Ainda não dá para fazer este mês. este mês, a progressão dos sistemas é relativamente rápida e a grande dificuldade que nós hoje em dia temos, enquanto docentes desta área e profissionais desta área, é manter-nos atualizados. O que vale é que as ferramentas também nos ajudam a manter atualizados. Portanto, ao teu desafio, Ricardo, quer dizer, a gente pode parar o vento com as mãos, mas olha, que o vento, ainda para mais agora em Portugal, o vento está forte. Não tentem. E como Ponham a vemos com vela, qualquer, e vão com ela, porque é melhor do que tentar parar o vento com as mãos. e como vemos com qualquer solução tecnológica, isto fazendo aqui o paralelismo com a nossa biologia, é um músculo, não é? Quanto mais se usa, mais se consegue tirar partido dela e segue uma curva exponencial. Ana, se Isso, calhar passava para ti, de força. Boston, do Pedro de Boston para a Ana no Porto, direto aqui da Invicta. Acho que muito interessante aqui a pergunta do André Cunha, relativamente aqui ao tema da proteção da informação e dos dados quando são exportados e trabalhados nestas soluções de IA ou outras. Eu até abriria aqui um bocadinho a questão, ou seja, há sempre o receio da empresa de que a colocação dos dados que estão em plataformas protegidas, internas, em data lakes muito sensíveis, até por questões atualmente cada vez maiores de cibersegurança, como é que podemos e devemos acautelar esta sua análise ou este trabalhar em cima desta data quando os passamos para estas plataformas? Que recomendações é que dás aqui? Ok. Começo só por pedir desculpa, a minha câmera morreu mesmo, portanto não é que eu queira estar a fazer aqui um blackout ao webinar, mas ela deixou mesmo de funcionar. Já tentei várias soluções. Bom, então, o primeiro ponto é a questão dos cyber-attacks e da proteção dos nossos dados proprietários, não é? Penso que era essa a questão que tu estavas a colocar. Não se prende só quando passamos, por exemplo, essa informação para a cloud, não é? Se tivermos toda essa informação que vamos recolhendo em servidores privados, os riscos de entrada são talvez até maiores do que numa cloud pública. Isto porquê? Porque uma das grandes questões do trabalho que é feito por quem tem clouds públicas, seja a Google, a Azure, portanto, para que são as mais conhecidas, ou a AWS, entre outras, é de facto proteger e prevenir aqueles que são os ataques aos dados e portanto, roubo de informação e por aí fora. E no fundo, enviesamento da mesma. E até nesse tema, a inteligência artificial veio ajudar, porque, de facto, são, hoje em dia, algoritmos bastante avançados de inteligência artificial que estão sempre a correr em cima daquilo que é o trabalho das clouds públicas, sobre as clouds públicas, para identificar anomalias, padrões estranhos, porque essa é uma das grandes fatores até de inovação que a inteligência artificial e que os modelos e que os algoritmos de inteligência artificial trouxeram às nossas vidas, que é a capacidade de olhar para zettabytes de volumes de dados e conseguir identificar padrões estranhos, ausência de informação, comportamentos até dos próprios utilizadores da cloud que não seguem padrões normais, ou até quando são demasiado padronizados, identificar que isso não é um padrão normal. E, portanto, de facto, hoje em dia, quero acreditar que ter a nossa informação, os nossos dados organizados, estruturados e guardados numa cloud pública inclusive a melhor forma de estarmos protegidos, mais do que andarmos a correr contra o vento ou num jogo de gato e rato, de tentarmos proteger os nossos sistemas. O Pedro também referiu que em 1990 e qualquer coisa fez o seu primeiro website, 93, e sabe
por exemplo, quem trabalha e quem tem websites em WordPress, o jogo que é constante de andar a tentar proteger é mesmo um gato e um rato. E são tecnologias enfim, tecnologias que já estão preparadas e estão constantemente em atualização e tentam dar resposta a esses ataques. Mas a cloud é de facto uma solução bastante interessante, não só porque nos permite, tem já modelos fáceis e ágeis para nos ajudar a extrair, a tratar, a organizar, a padronizar, a formatar aquilo que é informação que nós podemos depois usar para a tornar acionável e no fundo, gerar ações e criar impacto nos nossos negócios. Penso que a cloud, de facto, é uma solução bastante interessante hoje em dia. E os que se assustam muitas vezes com os acrónimos, as SSPs, as DMPs, as DSPs, as CMPs, enfim, não se preocupem que a Ana vai desmistificar tudo isso e, portanto, quem até hoje ia para as reuniões ou seminários e ficava a achar que era tudo tema de CTO para cima, tranquilizem-se porque vamos desmistificar isso tudo e ajudar-vos a perceber que isto é muito mais simples do que aparenta. Sim, sobretudo, Ricardo, mais uma vez a inteligência artificial e os modelos ajudam a simplificar e a automatizar para que o comum dos mortais não tenha que ser um cientista de dados ou não tenha que ser tecnologicamente muito avançado para conseguir até gerir e extrair valor da informação que nós vamos criando e guardando. Portanto, até nesse tema, a inteligência artificial veio, de facto, democratizar e tornar a tecnologia mais acessível. Era um pouco aquilo que o Pedro também comentava, não é? Nós estamos sempre aqui em stress e quase a ter um ataque de nervos para nos mantermos atualizados, é realmente estressante. Acho que quando entrei para o digital, eu achava que, bem, se eu estivesse a fazer a mesma coisa durante 3 meses, já estava a fazer as neiras, porque já não estava a fazer bem, mas nos últimos 2 anos é uma semana praticamente, portanto isto é realmente um stress constante, mantermos atualizados, mas de facto as ferramentas de inteligência artificial também nos ajudam nesse sentido, fazem parte do trabalho, e tendo nós aqui uma base, uma linguagem, um domínio básico destas ferramentas, depois conseguimos evoluir com alguma celeridade. Estamos aqui no último terço do nosso encontro, portanto, talvez vos desafie a deixar mais algumas questões, como o André Cunha já fez. Quem sabe haverá aqui um desconto a quem faça mais perguntas no chat, não sei, tenho aqui que Ricardo, talvez ajudar aqui nesta resposta, a Ana respondeu muito bem, só adicionar, talvez o André procurasse uma forma mais prática de como é que isto pode ser feito nos dias de hoje, todas as soluções que estamos a utilizar. E acho que a pergunta é super, super interessante. A primeira é quando temos que, imagina que queres construir uma resposta a um cliente específico que tens na tua base de dados. Os dados do cliente não são passados para o sistema. São passadas as condições que são necessárias para que ele responda, mas o nome e os dados concretos de quem é a pessoa não são passados ao sistema. Portanto, é dito, efetivamente, é colocado um XPTO em todos os dados. Tens um ID. É colocado um ID e, na prática, o ID ajuda-te a construir a resposta e, quando chega ao teu sistema, esses IDs são substituídos pela construção, digamos, do texto ou daquilo que tu quiseres enviar ao teu cliente. Portanto, na prática, ao sistema nunca chega os dados do cliente efetivo, e atenção que isso é uma boa prática do ponto de vista da regulamentação. Anonimização, não é? Anonimizas Anonimizar que passam ao sistema ou não. O segundo passo, que é de alguma forma relativamente mais interessante, é que tu, hoje em dia, digamos, estes sistemas, estas ferramentas, estes modelos são relativamente baratos e são open source, na maior parte dos casos. E, portanto, tu implementares um Mistral ou um Llama, digamos, numa máquina tua para fazer parte deste trabalho, é uma questão que exige engenharia de software, mas é relativamente simples de implementar. Ou seja, os dados não saem do teu, digamos, da tua rede local. E depois vais-me dizer, Pedro, mas isso está bem, pá, mas isso devem ser sistemas complicadíssimos que exigem processadores inacreditáveis. E eu respondo da seguinte maneira: quantas linhas de código
e as linhas de código, digamos, é um proxy da dificuldade do sistema de correr alguma coisa, tem um sistema deste e tem 900 linhas de código. O Llama 3 tem 900 linhas de código. Quer dizer que um sistema semelhante, obviamente com os graus de capacidade inferior ao ChatGPT 4 e 4,5, tem 900 linhas de código a correr. Obviamente há muito processamento matemático para ele conseguir prever aquilo que vai escrever, mas é relativamente simples e fácil implementar sistemas destes hoje em dia localmente, e à medida que o tempo passa vai ser cada vez mais fácil. Eu quero dizer que podes implementar isto dentro de casa. E pronto, desculpem. Estava a Não, ajudar. fizeste bem, torna isto mais tempo. Bem, a Tânia, que a Tânia é a nossa coordenadora da Católica, desde que eu disse que provavelmente haveria aqui uma benécia que fizesse mais perguntas, já temos mais 3. E temos aqui mais perguntas, temos mais perguntas, super espetacular, super espetacular. Deixem-me só endereçar já aqui à Mariana, a Mariana M. O impacto da inteligência artificial no marketing é, de facto, enfim, são as 40 horas da formação que vai poder usufruir, e é de facto, como eu explicava, num modelo operacional que vai desde a ideação ao suporte ao cliente, aos RH, ao legal, à distribuição, ao pricing e às vendas propriamente ditas. Portanto, Mariana, o impacto é transversal e nós daremos evidências disso ao longo de todo o curso. Respondendo à Patrícia Rodrigues, e passando a seguir da minha resposta à Ana e ao Pedro, exemplos de aplicação de inteligência artificial na nossa empresa. Bom, um dos temas em que nós estamos a aplicar já hoje, não é muito visível, mas ele está lá, é, por exemplo, quando utilizamos programas de televisão de há muitos anos atrás, que não foram filmados em HD, mas foram filmados em SD. Hoje vocês estão a ver nos canais um HD produzido em que os pixels são retrabalhados por IA e que de facto faz o upscaling da qualidade da imagem para uma qualidade parecida com a do HD. Outro exemplo é na tradução. Portanto, nós temos muitas das vezes a base de dados, por exemplo, de uma CNN internacional, em que temos textos do alemão, inglês, ucraniano, russo, temos que ter tradutores e mantemos para determinado tipo de conteúdos, mas outros já estão a passar e a serem acelerados na sua tradução e disponibilização ao público por sistemas de IA, que depois no final são revistos pelo jornalista, mas todo o trabalho inicial de transformação do texto da língua original para português é todo ele acelerado pela IA. Ana, queres nos dar exemplos aí na Wise Pirates e a seguir o Pedro no Y Group? Desculpa, Ricardo, estava aqui a ler as perguntas, perdi-me um bocadinho. Se calhar o Pedro começa. Estava aqui a olhar para o chat. 3 use cases. Do ponto de vista de conteúdo sintético e criativo, dizer-vos que, obviamente, de uma parte do meu negócio tem a ver com o desenvolvimento de campanhas e criatividade e design. Uma das áreas que sofreu uma alteração significativa no último ano é que a maior parte das imagens que não são precisas, quer dizer, que não tem uma pessoa específica ou um produto específico, hoje em dia são geradas sinteticamente por Midjourney, na prática. Portanto, isso é uma das aplicações. E atenção que a revolução foi gigante, porque pagávamos 3.000 euros por mês a bancos de imagem, Getty Images e quejandos, e hoje em dia paga 100 euros por mês. Não é que a imagem seja semelhante, mas o costumo dizer que o preço e a qualidade têm um reflexo na tomada de decisão. E quando é de 100 por ano para 2 a 3 mil por mês, obviamente uma ligeira perda de qualidade que não é perceptível pelo cliente é efetivamente colocada de lado. Primeiro use case. Segundo use case, na prática hoje, aquilo que nós chamamos, digamos, com a documentação de código, e nós temos 100 engenheiros de software, essa documentação de código e parte dos testes é toda feita na prática com o que nós chamamos os co-ajudantes de programação, o que acelera bastante o processo e diminui muito os erros, segundo o use case. Ou seja, todos os engenheiros de software têm, na prática, um acelerador de desenvolvimento de código, digamos, um quality assurance do desenvolvimento de código, mas também, digamos, um autodocumentador do código. Obviamente eles têm que saber o que estão a fazer, mas todo esse paradigma de como é que se desenvolve código hoje em dia está muitíssimo alterado, porque eu diria que a primitiva daquilo que tem que ser feito é gerado por estas ferramentas em primeiro lugar. Terceiro use case, e não, digamos, e não menos relevante.
vou-vos dar, digamos, uma perspectiva. Nós temos um cliente que tem que gerar, na prática, tem 3.000 marcas. 3.000 marcas quer dizer, devia fazer 3.000 mensagens todos os dias ou todos os meses de coisas muito específicas, mas só tem 30 pessoas no departamento de marketing e só trata, na prática, de 300 marcas das 2.700 marcas. Quer dizer que 2.700 marcas viviam do orgânico e pouco mais. E desenvolvemos um sistema que, na prática, consegue entender o que é que nas plataformas digitais deles cada marca tem de novo e consegue gerar um asset criativo digital de forma automática com uma orquestração entre o ChatGPT, uma pesquisa, um banco de imagens, atenção, porque a criação de uma imagem sem a sua sofisticação e dizer é muito difícil de fazer em Midjourney e ferramentas semelhantes, e a conjunção num template, que pode ser Canva ou Figma, ou pode ser, na prática, qualquer ferramenta que tenha APIs para eu injetar texto e conteúdo, permite criar um asset criativo digital de forma automatizada. Então, passamos de um sistema onde as pessoas não conseguiam fazer criatividade para 2.700 marcas, para um sistema que é capaz de gerar 1 milhão de assets criativos em cerca de 5 minutos, sem nenhuma interação humana. Para vos dizer um use case limite de um caso específico, mas aquilo que tem que existir em qualquer organização para a utilização dessas ferramentas, não é dizer à ferramenta o que é que se pode fazer, é tentar entender o processo, onde é que há dores, onde é que há questões que podem ser melhoradas e ter a criatividade, e a criatividade só vem da educação e da instrução, e por isso que este curso existe, para eu tentar perceber que ferramentas é que eu posso colocar para me acelerar, melhorar, tornar mais competitivo ou tornar mais barato, na prática, aquilo que eu estou a fazer dentro da organização. Portanto, dei-vos 3 use cases daquilo que eu já faço, obviamente estamos a falar de muitos processos que podem ser melhorados, e tudo isto de alguma forma custa a fazer. Vou-vos dar agora um caso relativamente engraçado de uma equipa de 10 pessoas que tem que fazer campanhas e faz 100 campanhas por mês. E o nosso desafio para esta estrutura é que a estrutura seja aumentada por uma ferramenta, que haja um pedido feito por e-mail de uma ferramenta interna desta organização, para que tudo aquilo que não seja crítico seja gerado automaticamente, sem interação de designers ou de copywriters, ou, portanto, aquilo que é pedido por alguém sai do outro lado de forma praticamente automática. Naturalmente tem que ser aprovado e colocado no ar, mas as capacidades hoje existem. No final do dia, aquilo que eu costumo dizer na formação, o futuro já cá está, não está instalado, não é? Portanto, e o problema deste futuro, que já cá está, é instalá-lo. E a instalação tem a ver com esta orquestração e com este entendimento do que é que nós queremos fazer, que nos vai gerar vantagem competitiva. E é isso que vão aprender nesta formação. Ou pelo menos nas minhas 3 horas e meia, as minhas 3 horas e meia normalmente passam a correr, porque são muitos casos, muitas ideias. 3 horas e Super meia. divertido, é super divertido, super divertido. E, portanto, e eu saio de lá. A grande vantagem, porque eu gosto tanto de fazer estas formações, que eu aprendo muito mais, porque vocês têm um problema e eu resolvo o problema à vossa frente. Ou tento resolver, pois vocês é que têm que resolver, eu só estou a aulas. Deixem-me, Ana, antes de passar Sim. a palavra, deixem-me só partilhar que no início da formação vamos pedir-vos a todos 1 ou 2 casos que vocês trazem e que querem ver resolvidos na organização, e depois será feita uma seleção de alguns desses casos concretos, pragmáticos. Portanto, previamente vamos pedir-vos e explicar-vos que esses casos serão objeto de uso nas sessões, precisamente para, além dos casos que os docentes vão trazendo, ao longo de toda a formação, termos sempre aqueles 2, 3 ou 4 casos em que a qualquer momento recorremos a eles para exemplificar como é que naquele módulo podemos usar as soluções, sejam IA ou outras, para endereçar. Portanto, para que isto não, como já perceberam, o corpo docente é todo ele, somos todos profissionais que estão no mercado, como vocês, a trabalhar enquanto partilhamos o nosso conhecimento convosco, e, portanto, queremos muito usar estes casos práticos vossos e nossos para tornar mais palpável e utilizável e ativável os temas que vamos falando. Ana, agora sim, pedindo então a tua partilha. Sim, alguns exemplos práticos de como estamos a utilizar a inteligência artificial aqui na agência. Para começar, portanto, nós usamos a Stack Google, e, portanto, temos o Google Workspace, que está integrado com o Gemini Business, e isso, de facto, fez com que todos os colaboradores da WisePirates tivessem um assistente pessoal, digamos, para auxiliar nas suas atividades do dia-a-dia, e temos partilhado use cases internamente, e, portanto, temos criado aqui uma comunidade de experimentar e usar, de
de facto, a inteligência artificial como assistente pessoal para as nossas atividades do dia a dia. Também, obviamente, usamos Midjourney e trabalhamos os conceitos criativos e a geração de imagens. Fizemos também um outro tema que começámos recentemente e que tem criado, que ainda está em trial, mas que está a criar bastante valor, que foi a centralização de todos os dados das campanhas de um determinado cliente nas diferentes fontes, com o uso de modelos de machine learning em cima desses mesmos dados para sugestão de alocação de orçamento, de budgets, a diferentes campanhas, conforme aquilo que vai funcionando. Também, portanto, divisão dos investimentos conforme aquilo que vai funcionando, a informação. Vamos querer juntar ali uma camada de tendências de mercado também para trazer mais informação e para podermos fazer a alocação do investimento de forma menos com base nos dados do passado, mas mais com expectativas de previsão futura. Portanto, é um caminho, um passo que estamos a trilhar e que achamos que vai criar bastante valor internamente para nós, como gestores, em termos de tarefa, porque nos tira imenso tempo e nos faz logo um conjunto de dashboards e nos prepara informação para o processo de tomada de decisão, num primeiro momento, mais facilitada, de forma integrada, e num segundo momento com sugestões para uso de dados preditivos com sugestões de investimento também. E temos, por exemplo, aqui também trabalhamos com muitos clientes da área de e-commerce e, por exemplo, uma das coisas que quem trabalha em e-commerce sabe, que é a guerra dos preços, não é? Que ficam visíveis e que anda sempre tudo a tentar perceber naquilo que é o basket core, digamos, de cada uma das áreas de negócio de e-commerce, os produtos mais vendidos, e então anda tudo sempre à caça a ver quem é que anda a fazer promoções a baixar preço, e existem hoje em dia, e o Pedro já comentou isto, esta tecnologia parece em teoria complexa, mas ela está disponível e é relativamente barata. O Pedro deu o exemplo de os custos que tínhamos no passado com estoques de imagens e que hoje em dia, enfim, os custos dramaticamente baixaram, mas mesmo estes pequenos agentes que, por exemplo, fazem tracking de preços na concorrência de um cliente nosso, é muito barato. É tecnologia disponível, anda basicamente à procura das variações, dá alertas e, de facto, é muito útil para quem trabalha em e-commerce, deixa de ser um trabalho manual, imaginem, e passa a ser algo automatizado. E que nos dá em tempo real, quase real, feedback das alterações que vão acontecendo e que nos permite atuar de imediato. Portanto, estes são alguns use cases que nós estamos aqui a utilizar com sucesso e que criam bastante valor. Mas a estrada é uma avenida, não é? Portanto, preciso é começar, ir trilhando e abrindo várias todos os falhas. dias vamos percebendo onde é que podemos criar mais valor para os nossos clientes e para nós em termos de produtividade e de satisfação, não é? Porque sempre que se cria mais valor para os nossos clientes, isso obviamente traz satisfação a quem trabalha na área. Lembraste-me agora um exemplo de um parceiro com quem trabalhamos, só para terem uma ideia, imaginem que de repente na componente de social media vocês têm um concorrente que está a ter ótimo desempenho. Aquilo que antes demorava, e certamente aqui uma área do Pedro Janela na sua agência, que era, ok, vamos analisar os últimos 12 meses de tudo que foi publicado no Instagram da concorrência, tipificar esses conteúdos, organizá-los, ver quais tiveram melhor desempenho e menos, e fazer um relatório para depois perceber o que eles estão a fazer melhor que nós. Isto hoje é, sem dúvida, uma ação muito mais rápida e barata através de soluções de inteligência artificial que fazem o varrimento e o scrapping dessas publicações, dessas centenas de publicações do último ano, e em poucos minutos vos dão uma estruturação do que poderá ter feito esse ótimo desempenho. Deixem-me também, antes de nos despedirmos, estamos a chegar ao fim, partilhar convosco que uma das sessões que nós temos no curso, que tem a duração de 7 horas, ela vai ser ministrada em inglês pelo René e pelo Marco Cones,
e é precisamente para vocês praticarem, portanto, sujarem as mãos, barrarem-nas com o óleo e os algoritmos, e executarem muitas das ações que estas ferramentas já permitem. Portanto, não será uma sessão para assistir, será uma sessão para executar, treinar e sentirem na mão nesses 7 horas, que são 2 módulos em formato online, precisamente com o Marco Cons, que vos vai mostrar que isto são soluções teoricamente simples, mas na prática também muito simples de poderem aplicar logo no dia a seguir. Portanto, o desafiante aqui para nós foi trazer em cada módulo conceitos que ficarão para sempre e que são estruturais e soluções que são conjunturais e que vocês podem logo aplicar no dia a seguir. Algumas das questões que foram colocando, e agradeço mais uma vez aqui no chat, já fomos respondendo, umas por escrito, outras aqui de forma visual e audível. Deixem-me agradecer aqui nos 3 minutos que nos restam a presença em direto de Boston e em direto do Porto do Pedro Janela e da Ana Bicho, respectivamente. O apoio Uma aqui presença um bocadinho escondida, a minha, peço desculpa. Faz mal, faz mal. Desaparecia meio. A És um todos bicho do mato, que- Ana. É só isso mesmo. A todos os que se Desculpa. inscreveram, vamos poder distribuir este webinar também, se quiserem partilhar com colegas que estejam também interessados. Este programa arranca a 20 de maio e as candidaturas estão abertas até dia 13 de maio, uma data muito simbólica. Portanto, inclusive é para a Católica, portanto, que sejam bem-sucedidos nas vossas vidas pessoais, que também queremos que algum deste conhecimento seja aplicável para todos nós enquanto cidadãos e nas vossas vidas profissionais, que estamos aqui para partilhar e ajudar mutuamente uns aos outros para termos a nossa melhor performance, agora também usando a IA. Estou aqui, mais uma vez, muito obrigado e esperamos encontrar-vos daqui a poucas semanas nesta formação.